Meus irmãos, eu quero, com muita alegria, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui esta noite em mais uma edição do Conjoade, e em especial na nossa igreja sede aqui de Alagoas, em Maceió. E eu quero também deixar aqui registrado a minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, que aqui se faz representado pelo meu querido irmão e amigo pastor Erma, a quem eu quero, em seu nome, saudar a todos os demais pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, coordenadores, enfim. E eu creio, eu prego isto e creio, que antes que a igreja seja arrancada, arrebatada, o Senhor levantará uma geração forte, valente, corajosa, destemida e que vai incendiar Maceió, Alagoas, o Brasil, no mover do Espírito Santo. Quem confirma esta palavra profética? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto escolhido como tema para a edição do Conjoade este ano de 2023, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 4. Eu quero ler convosco os versículos 5, 6 e o 7, que dá tema para o congresso. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 4, versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler o versículo 5 e eu peço que todos leiam o versículo de número 6. E por fim, todos juntos vamos ler o versículo 7. Os que comiam comidas finas, agora desfalecem nas ruas, e os que se criaram em carmesim, abraçam monturos. Versículo 6, leiam. Versículo 7, leiam comigo. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que rubins, e mais sólidos do que a safira. Glória a Deus. Toma os seus assentos, glorificando ao Senhor. Diga assim comigo: sou nazireu. Mais forte, para a quantidade de jovens, vocês podem fazer melhor. Sou nazireu. Sou consagrado a Deus. Olhe para quem está ao seu lado, por favor. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: eu sou nazireu. Não importa o que o mundo pensa ao meu respeito, você é escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Sou nazireu, sou consagrado a Deus. Meus queridos irmãos, quando recebi
o tema para esta edição do Conjoade 2023, pedi que o Espírito do Senhor me ajudasse a entender e a compreender os dias, a época, a geração deste profeta, que é visto como autor das Lamentações, Jeremias. E para muitos que talvez ler esse texto que dá tema para este congresso, não tenha ideia o contexto dessa história dos dias de Jeremias e dos grandes desafios que este profeta enfrentou. Jeremias, seu nome que significa exaltado por Deus, ou aquele que o Pai o elevou. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Em seu livro, que tem 52 capítulos, registra toda essa história decadente, terrível, sofrida, mas de grande coragem por um homem que abria sua boca e profetizava a palavra de Deus. Este que foi o principal profeta durante o período da queda de Judá, nos séculos 7 e 6 antes de Cristo, profetizou em Judá por aproximadamente 40 anos, entre os anos de 627 a 587 antes de Cristo, sob o reinado do rei Josias e seus 4 sucessores, até a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Jeremias era filho de Ilquias, segundo o capítulo 1, versículo 1. O nome Ilquias é o nome hebraico que significa o Senhor é a minha porção. Ambos os nomes, Jeremias e Ilquias, sugerem que a família era uma família fiel e dedicada ao Deus de Israel durante o reinado tirânico do rei pagão Manassés. Jeremias nasce em uma pequena cidade no ano de 650 antes de Cristo, uma cidade pequena, um vilarejo pequeno chamado de Anatote, que ficava a cerca de 3 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Desde a época de Davi, a história diz que Anatote era o local de residência dos sacerdotes. Por isto, este lugar é conhecido ainda hoje como uma coluna ou uma colina onde se avista o Vale do Jordão, porque a sua ampla extensão e a paisagem que se via de lá, diz a história que era um bom berço para a formação de um profeta. Anatote estava exatamente localizada neste território, no território de Benjamim. No entanto, a história diz ainda que o seu solo era duro, era espinhoso, e isto requeria que fosse arado de uma forma profunda. Por isto, o surgimento de homens fortes parece aqui combinar com a origem nesse tipo de solo. Foi aqui que Deus levantou, foi aqui que Deus deu a ordem, foi aqui que Deus deu a primeira palavra, foi aqui que Deus disse
para este homem chamado Jeremias: levanta-te e vai, e eu darei a palavra. Jerusalém, para os que não sabem, ficava a menos de 1 hora aproximadamente a pé de onde Jeremias morava. Por isto, Jeremias não era um homem apenas do campo, da cidade, mas era um homem que estava atento a tudo que acontecia, seja na sua cidade, seja em Jerusalém, que era exatamente onde estava o pulsar da nação e o pulsar do mundo religioso judaico. Por isto está escrito que no capítulo 1 de Jeremias, Deus se apresenta a ele dizendo: Jeremias, eu te formei, eu te constituí ainda no ventre da tua mãe, e às nações eu te dei por profeta. Mas o texto diz que Jeremias questiona, dizendo: Senhor, eis que eu não passo de um menino. Quando ele diz que não passava de um menino, não era por causa da sua idade, porque aqui calcula-se que Jeremias tinha aproximadamente 23 anos de idade, mas não era por causa da idade, mas por causa da sua falta de experiência. Mas o Senhor volta-se a ele e lhe diz: Jeremias, o que eu mandar você falar, você vai falar. Aonde eu lhe mandar, você vai, porque sou eu, o Senhor, quem te chamei por profeta às nações. Este profeta chamado Jeremias, ele então, nos seus 52 capítulos, em especial o último capítulo 52, estão os relatos dos últimos acontecimentos das profecias deste profeta. Neste último capítulo está a queda de Jerusalém. Os olhos do rei Zedequias são arrancados. Nabucodonosor cerca a cidade inteira. Milhares de judeus são levados cativos e o templo é destruído, e as muralhas de Jerusalém também são destruídas, todas as muralhas. Então, os seus 52 capítulos está o registro das profecias deste profeta, um homem que saiu da sua pequena cidade, do seu pequeno vilarejo, sob a ordem, sob a ordenança do próprio Deus, para profetizar a reis, a príncipes, a sacerdotes e a todas as classes de pessoas. Jeremias então profetiza para todas as classes de pessoas, mas a história diz que a partir dos capítulos 45 ao 48, Jeremias não davam crédito à profecia de Jeremias. Jeremias dizia: Deus vai trazer a destruição com ira. Jeremias profetizava: Deus vai trazer a sua justiça sobre esta nação. Porém, eles não lhe
lhe davam crédito. No capítulo 50 ao 52, Jeremias estava com seu coração abatido, com seu coração trêmulo, com seu coração angustiado, de tanto profetizar, de tanto falar, e não se davam crédito à voz do profeta. Então está escrito que depois dos 52 capítulos, Jeremias então passa a expor e a escrever estes 5 poemas, os poemas conhecidos como as Lamentações. As Lamentações, porque Lamentações é um apêndice à profecia de Jeremias, que registra a sua tristeza aguda e dolorosa do profeta pelas misérias e desolações de Jerusalém, resultantes de seu estado de destruição. Para vocês terem uma ideia, as dores e lamentações expressas nas profecias de Jerusalém, elas se encontram nestes 5 capítulos aqui, dos quais está exposto as lágrimas, a angústia, a tristeza deste profeta. Por isto o livro das Lamentações ensina até hoje aos judeus a reconhecerem a mão castigadora de Deus em suas calamidades, mas ainda para que eles se voltassem a Deus com arrependimento sincero. Por isso que Lamentações começa no capítulo 1, versículos 1 ao 11, dizendo: Jerusalém, que foi uma rainha, agora era escrava. Os estrangeiros haviam-lhe roubado a riqueza, profanado o templo e levado o seu povo para o exílio. Jerusalém, que antes era visitada, era aplaudida, era todos que haviam e se colocavam dentro desta cidade tão bela, mas agora esta mesma cidade estava vazia, estava solitária, estava abatida, porque haviam-lhe roubado a sua riqueza. Mas o pior, o templo do Senhor havia sido profanado. Capítulo 2 das Lamentações, do versículo 1 ao versículo de número 10, o Senhor então passa a atacar Jerusalém como se fosse o seu próprio inimigo. Jeremias registra dizendo: em vez de proteger a cidade com a sua destra poderosa, ele voltou-se com poder contra ela, e sobre ela derramou o seu julgamento irado. Era Jeremias dizendo: eu preguei que Deus era santo, eu profetizei que Deus era justo, eu declarei publicamente que Deus não aceitava iniquidade, pecado, imoralidade, profanações. Não, o Deus é santo de Israel e ele requer santidade, 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 santidade. Capítulo de número 3, para que vocês entendam o texto que li esta noite. Capítulo 3, versículo 1 ao 20. Jeremias então expressa, falando como representante de um povo sofredor, o autor lamentava o tratamento hostil dispensado por Deus à nação. Capítulo 4, que dá tema para
esta edição do Congresso Conjoade deste ano, capítulo 4, versículo 1 ao 20, está a descrição da queda de Jerusalém de forma contínua, com ênfase no contraste entre a sua condição anterior e a sua presente humilhação. Ouçam: os filhos da cidade, antes considerados preciosos como ouro, eram agora tratados como simples potes de barro. Quando choravam de fome e sede, ninguém se compadecia deles. Os príncipes, antes robustos, agora se desfiavam-se por causa da falta de comida. Mães famintas, que antes cheias de compaixão chegavam a comer os seus próprios filhos por causa do seu triste e da morte lenta e dolorosa. Este era o destino de Jerusalém, que ainda era pior do que o de Sodoma. Pastor, o que tem a ver estes 4 capítulos com texto como tema, como texto em foco? O texto diz que os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis e mais polidos do que a safira. Mas nos dias do profeta Jeremias, eles não estavam. Pelo contrário, o pecado, a depravação, a imoralidade, a falta de respeito, a falta de amor, a falta de comunhão, a falta de obediência, a falta de preservação aos preceitos de Deus e a sua justiça estavam provocando esta decadência, de maneira que as mães, elas matavam seus próprios filhos para poder lhes dar de comer. E cadê os nobres? Já não existia. Cadê aqueles que eram mais brancos do que a neve? Também já não existia. Mas em meio a este caos havia a voz do profeta que estava dizendo: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Aleluia. Havia a voz deste profeta que estava dizendo: Deus é santo, 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 santo. Em toda a história, pastor Amengardo, Deus nunca deixou ser escarnecido por quem quer que seja. Está escrito na sua palavra: Ele abate, Ele fere, Ele mata, mas a sua glória a outrem Ele não a dá. Deus estava dizendo a Jeremias: diga para esta nação: eu vou trazer justiça, para que eles reconheçam que quando eles estavam lá no deserto, eu estava com eles de dia, eu estava com eles de noite. Não lhes faltava pão, não lhes faltava água. A ingratidão destes que não reconheciam isto era tão grande, era tão intensa, era tão terrível, que Jeremias chorava. Por isto que este profeta é conhecido como profeta chorão, como profeta das lamentações, como profeta que mais profetizou e sentiu na alma a angústia de uma nação inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Jeremias então escreve estes 5 poemas, conhecido como Lamentações do profeta Jeremias. Mas é o capítulo 4
E o versículo de número 7, que ele expõe, que ele coloca em evidência como eram, como viviam, como eram vistos os nobres, os príncipes, antes da sua queda. Quem eles eram? Eles eram nobres. Eles eram nobres. Eles eram mais puros do que a neve. Eles eram mais brancos do que o leite. Eles eram mais vermelhos de corpo do que os rubis. E eles eram ainda mais polidos do que a safira. Quem eram estes? Estes eram chamados de nazireus. Quem eram estes? Estes eram chamados de nazireus. Quem eram os nazireus? O termo nazireu tem origem hebraica, pois a sua raiz está relacionada ao termo nazar, que significa separado. Que significa separado. Vou repetir. O termo nazireu tem origem no hebraico, e a sua raiz está relacionada ao termo nazar, que significa separado, que significa consagrado, que significa consagrado. Quem eram os nazireus de Deus? Ou o que era ser um nazireu de Deus? Nazireu de Deus era alguém que desejava fazer algo a mais para o Senhor, como por exemplo uma pessoa que tem sua vida separada, consagrada, e que vive de forma íntegra e reta diante de Deus. Levante uma das suas mãos, por favor. Diga mais uma vez: eu não me preocupo com o que o mundo pensa ou fala ao meu respeito, por ser cristão. O que eu quero que o mundo veja em mim é que eu sou nazireu, separado. Estou aqui, mas não sou daqui. Aleluia. 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 Há na Bíblia dois tipos de nazireado. Primeiro, uma consagração temporária, e outra definitiva, como por exemplo nos casos de Sansão, como está escrito em Juízes capítulo 13, versículo 5, que foi consagrado a Deus. João Batista, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, versículo 11 ao 22. Quando Ana, serva do Senhor, foi ao templo em que estava o sacerdote Eli, e disse ela em suas palavras: se Deus ouvir a minha oração, e se Ele me der um filho, e este for varão, homem, eu os dedicarei por toda a sua vida, e ele será consagrado ao Senhor, para que eu sirva em
toda a sua vida. Pastor, nós estamos vivendo dentro de um contexto em que é quase impossível vivermos uma vida voltada para este clima que estamos aqui esta noite, tão espiritual. É quase impossível, e eu concordo, mas não é impossível, porque ainda nos dias de hoje há pessoas, há homens, há mulheres, há moças e rapazes, crianças, adolescentes, homens velhos, que desejam ser nazireus de Deus, independente da sua condição financeira, econômica ou social. Não é disso que eu estou falando. Ser nazireu de Deus não é condição econômica, financeira, religiosa, eclesiástica ou social. Não, ser nazireu de Deus é estar como Daniel. Eu estou na Babilônia, mas eu não vou participar dos manjares do rei da Babilônia. É ser como José. Eu estou no Egito, eu estou na cadeia, mas eu sou fiel. Eu estou na prisão, mas eu sou crente, porque meu pai me ensinou em casa: meu filho, você é fiel a Deus, independente de aonde estiveres. Ser nazireu é estar aqui na Assembleia de Deus do Farol, mas ser nazireu é também na próxima quarta-feira, quando acabar o conjoade. Você precisa ser o mesmo crente, você precisa ser a mesma crente, você precisa estar fogueado, você precisa estar cheia, você precisa dar o mesmo exemplo, você precisa ter a mesma conduta, você precisa ser a mesma pessoa, você precisa ter a mesma posição, você precisa estar posicionado como representante de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Como se manter fiel a Deus em um mundo tão corrompido, tão desgastado, tão desmoralizado, tão invertido os valores, tão miserável, de falta de amor e misericórdia, como nos dias atuais. Como olhamos para a direita é pecado, olhamos para a esquerda é imoralidade, damos um passo à frente, só vemos o que não presta. Você liga a TV, já não dá vontade mais. Você vai para redes sociais, é tanto absurdo. Você liga ao rádio, piorou. O que está acontecendo? Parece que o mundo está de cabeça para baixo, e na verdade está, porque Jesus disse: olhai para o campo, olhai para o mundo, e vejam que a vossa redenção, ela já se aproxima, para que a volta de Cristo, ela esteja ainda mais próxima. É necessário que o mundo esteja de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. O mundo está corrompido, o mundo está corrompido em todas as suas áreas. Não é impossível, não é impossível ser nazireu em um mundo corrompido pelo pecado. Porque não é impossível? Porque a igreja que prega esta palavra, a igreja que prega o arrebatamento, a igreja que canta aqui e que canta lá fora, a igreja que é fogueada aqui, mas é também lá fora, ela tem a ferramenta e ela se chama santificação. Santificação, santificação, santificação. Santificação
é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. Repito, santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. No processo da santificação, o cristão é ensinado primeiro a viver cada vez mais para Cristo, em uma vida de retidão conforme a sua vontade. Segundo, no processo de santificação, o cristão aprende que ele não é nada e que Deus é tudo. Ele também aprende que ele é dependente. Cadê os dependentes de Deus aqui? Ele é dependente de Deus. Como viver em um mundo tão corrompido pelo pecado? Como ser nazireu de Deus e dar esse testemunho em um mundo que está cada dia pior no que diz respeito aos valores espirituais? Quando olhamos para a Bíblia, está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículos 7, 8 e 9, está escrito: e estas são as gerações de Noé, porque Noé era um homem justo e perfeito em sua geração, e Noé andava com Deus, Como sim, pastor? Esta geração, ela precisa entender, para ser nazireu, para viver uma vida de nazereado, não basta apenas cantar, não basta apenas andar de paletó e gravata, não basta apenas sentar no altar, não basta apenas estar na porta, não basta apenas se levantar, gritar e profetizar. Não, para ser nazireu de Deus tem que ser, tem que viver, tem que ser evidenciado. Santificação, porque está escrito, o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito em Levíticos capítulo 11, versículos 42, 43 e 44: porque eu, o Senhor, o vosso Deus, portanto eu vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a face da terra. Está escrito em Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, que se chamará o caminho santo. O imundo, o sujo não passa por ela, mas será para aqueles que são chamados de santo. Aleluia. Aleluia. Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O conceito de santidade, pastor Mengardo, para esta geração é este. Este é o conceito para muitos dessa geração. Eu vou para a igreja domingo, vou para a igreja do outro domingo e ficarei o resto do mês sem a igreja. Eu faço as minhas obrigações e cumpro com elas e já basta. O conceito de santidade para muitos dessa geração é esta:
A paz do Senhor. Já fui à igreja, já cumpri com o meu dever, já cumpri com as minhas obrigações. Por isto, senhores obreiros, que nós estamos numa decadência de valores espirituais. Somos ricos em muitas áreas, mas estamos literalmente pobres no que diz respeito a valores espirituais. Cantamos muito, pregamos muito, falamos muito, mas a real é que estamos ainda distante do caminho da santidade, porque está escrito: Deus é santo, santo, santo. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Não há outro conceito de santidade a não ser pela palavra. Este conceito que o mundo está ensinando, de um evangelho barganhado, de um evangelho comprado, de um evangelho misto, isto não tem nada de santidade. Porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é puro na sua natureza, ele é santo na sua origem, e ele é poderoso na sua mudança. Que geração é essa que falamos que somos santos, cantamos que somos santos, pregamos que somos santos, mas na primeira provação que o próprio Deus permite, nos esquecemos do que cantamos hoje, nos esquecemos do que pregamos hoje. Uma rivalidade, uma ira entre muitos, uma ciumeira, uma inveja. Quem canta melhor, quem prega melhor. Que miséria é esta de santidade? Eu nasci nesta igreja pela graça de Deus, e eu aprendi com os nossos líderes pastores que santidade não é isto. Santidade é uma vida dedicada a Deus, a palavra, a obediência, a humildade e ao reconhecimento. Que nós estamos vivendo hoje é a falta de tudo isto. Chegamos em um ponto em que oramos para Deus nos dar tudo. Cursos, não que seja pecado, mas isso não é a nossa prioridade. Carros, casas, não que seja pecado, mas isto não é a nossa prioridade. Repito o texto do Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Ele estava sentindo uma carência, uma necessidade, que o próprio Deus criasse dentro dele um coração puro e um espírito. Não me responda, responda a você mesmo. Será que você tem sido nazireu de Deus? Moça, rapaz, obreiro, será que nós temos sido nazireus de Deus? Ou será que só estamos no discurso? Porque o discurso para muitos é lindo, é belo, é formoso, é convincente, mas o discurso não vem do coração de Deus. O que vem do coração de Deus é um coração puro. Levante suas mãos para o alto. Quando estava hoje à tarde em casa,
na igreja onde pela graça de Deus estou pastoreando em Taquarana, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor disse ao meu coração: eu vou trazer mudança e transformações no coração de muitos. Talvez esta seja a última geração, a geração do arrebatamento. E se ela for, prepare-se, jovem, prepare-se, obreiros, prepare-se, igreja do Senhor, porque não tem marcha ré, não tem marcha ré, não tem freio. É daqui para frente que esta geração, ela vai se levantar, ela vai agir, ela vai se demonstrar diante do mundo aí fora que está corrompido, que ela é uma geração santa, 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 santa. Levante a mão. Eu recebo de Deus a autoridade da palavra, autoridade da palavra, e esta autoridade eu ministro sobre você agora. Receba a autoridade da palavra, autoridade da palavra. Você é nazireu, você é separada, você é consagrado. Ainda que alguém diga não é, você é. Ainda que alguém não reconheça, você é, você é, você é. Levante as mãos para o alto, levante, levante. O Espírito do Senhor está soprando aqui esta noite. E quem veio a este culto dizendo: Senhor, eu não sou o que queria, eu não sou o que eu queria. O Espírito do Senhor Jeová, Ele está a partir desta noite mudando o contexto da sua história. Nazireu é diferente. Nazireu pensa diferente. Nazireu tem fala diferente. Nazireu tem vestes diferentes. Nazireu tem comportamentos diferentes. Aleluia. 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 Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos ou não somos. Deus está requerendo de nós um posicionamento legítimo daquilo que eu prego, daquilo que você prega, daquilo que você canta. Ou somos ou não somos. Se somos nazireus, se somos nazireus, nós precisamos conhecer, nós precisamos reviver, nós precisamos estar, pastor Éder, no caminho da santificação. Não dá para ser santo aqui e ser impuro lá. Não dá para ser santo aqui e ser profano na escola. Não dá para ser santo aqui e ser injusto na faculdade. Não dá para ser santo aqui e ser mentiroso no trabalho. Não dá. Isso não é santidade.
Eu não estou preocupado essa noite que vocês saiam daqui pulando, gritando, correndo, não. O avivamento não veio por meio do grito, ele vem por meio da palavra. Para ocorrer o avivamento que tanto esperamos, pregamos, oramos e aguardamos, o caminho é a palavra. É a palavra que vai gerar em nós desejo, vontade. Ainda que você resista, a palavra é mais forte que a sua resistência. Ainda que você diga eu não quero, a palavra é mais forte do que a sua resistência. Santidade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis nele em amor. O apóstolo Pedro também nos dá uma das orientações acerca do caminho da santidade, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 8 e 9, Pedro escreve dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Jesus, ele não nos tirou do pecado. Jesus, ele não alcançou a minha vida e a sua para que estivéssemos na igreja apenas esquentando o banco, como tem alguns que dizem: eu sou crente de banco. Meu irmão, não existe crente de banco. Ele nos chamou das trevas, não foi para ficar no banco. Ele nos chamou da miséria, do pecado, não foi para esquentar banco. Ele nos tirou do mundo, foi para proclamar, foi para testemunhar, foi para anunciar as obras dele. Ele nos tirou das trevas. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14, 15, 16 e 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, quem se diz ser nazireu de Deus, quem se diz ser profeta de Deus, quem se diz ser separado por Deus, não tem outro caminho. Comece a partir de agora a colocar Deus como prioridade. Prioridade para orar, prioridade para ter tempo para ler a Bíblia, prioridade para buscar a Deus. Ou você começa a ter Deus como prioridade, então pare com esta façanha, pare com esta mentira de dizer eu sou crente, eu sou santo, eu sou separado. É coisa nenhuma. Quem é separado está perto de Deus. Quem é separado é íntimo de Deus. Quem é separado é amigo de Jeová. Quem é separado tem a graça do céu, tem a graça do céu, tem a graça do céu. Santo, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Olhe por favor para quem está ao seu lado. Olhe para quem está ao seu lado e diga: o Senhor está requerendo que você se volte para Ele, como nos primeiros dias da sua fé, que você evangelizava mais, você lia mais a Bíblia, você cantava mais, você se dedicava mais, você pregava mais. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo está chamando a sua atenção, porque ainda que você não queira, diga, ainda que você não queira,
foi Ele quem lhe selou, foi Ele quem lhe escolheu para ser nazireu. E você é nazireu, você é nazireu, você é escolhido dEle, você é separado por Ele, você foi autenticado por Ele, você foi reconhecido por Ele. Levante as mãos os nazireus, porque esta é a geração que vai dizer ao mundo lá fora: eu não me dobro diante do pecado, eu não me dobro diante do mundo, eu não me dobro diante do que está aí, eu não me dobro diante de nada e nem de ninguém. Eu só reconheço a Deus, 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 a Deus. Vão me matar, pastor, não tem problema, é melhor morrer dizendo Ele é Deus, do que ir para o inferno e não reconhecer Ele é Deus. Sadraque, Mesaque e Abidênego, quando vocês três ouvirem o soar tocar da trombeta no final do dia, os três se dobrem em reconhecimento à estátua que será levantada. E eles disseram: não, não, não. Às vezes é melhor um não e sofrer muito do que dizer um sim e apanhar ainda mais. Dizem que mais vale uma verdade amarga do que uma doce mentira. E não é que é verdade? Há quem diga que a verdade dói, porque ela confronta, ela arranca de nós o que queremos ouvir, porque a verdade vai de encontro ao que eu não quero. Sadraque, Mesaque e Abidênego disseram: não! O rei vai mandar matar os três. Não! Diga a ele que não nos prostraremos. A trombeta toca, todos se dobram. Os três ficaram de... Me ajudem. Os três ficaram de... Mas houve uma consequência, porque toda ação tem uma. Qual foi? Manda os três para onde? E desde quando fornalha mata quem tem compromisso com Deus? Desde quando fornalha mata a quem Deus colocou a mão e disse: é Ele que eu quero? Dia 15 de novembro passado, eu fui pregar em uma cidade do interior do nosso estado, no Alto Sertão. 3 dias antes, ouça esse testemunho. 3 dias antes, Deus falou comigo em uma das nossas congregações, em um sítio lá em Taquarana, e usou uma irmã que eu não a conhecia. Ela olhou para mim e disse: filho, prepare-se para o que eu vou permitir acontecer. Muitos não vão entender, muitos não vão entender, mas a minha mão estará sobre você e saberás no dia que nada lhe toca, nada. Eu ouvi a palavra, guardei, pesei no coração e pensei: meu Deus, o que será? Minha esposa ficou na casa de um dos meus cunhados em Arapiraca. Chamei-o para ir comigo, e um outro irmão que sempre viaja. Fomos embora. Quando eu estava a aproximadamente 600, 700 metros da cidade de Delmiro Gouveia, meu cunhado dirigia o carro, eu ao lado, o irmão no banco de trás.
130, 130 e pouco, beirando 140 quilômetros por hora. Um cavalo em alta velocidade ultrapassa a frente do carro. E quando nos chocamos com aquele animal, meu cunhado com a mão na direção, pastor Herman, vira, mas não vira. Só deu tempo de eu colocar o meu braço direito sobre o rosto, porque a bagaceira estava diante de nós. Mas ali, o Espírito de Deus me fez lembrar de 3 dias antes, quando ele me disse: eu vou permitir, mas a minha mão, ela vai estar estendida sobre você. Se você não deu glória a Deus, você vai dar agora. Quando de forma milagrosa, não sei como, o cavalo sai, cai, não tinha controle mais do carro, ele para a metros de distância. Quando ele para, eu olho para o meu cunhado no volante, ele não conseguia virar para mim por causa do teto que baixou. A minha cadeira inclinou. E a polícia, poucos minutos, chega. Quando eles chegam, que eu desço do carro, coloquei meus joelhos no chão, na frente do carro, na pista, levantei minhas mãos para os céus e disse: Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Um dos policiais era crente. Ele me reconheceu e disse: pastor. Ele viu a cadeirinha no banco de trás da minha filha mais nova, a Rebeca de 3 anos. Disse: cadê a bebê aqui? Eu disse: não estava. Só eu, meu cunhado e um irmão diácono. Por quê? Ele disse: se tivesse criança no banco de trás, seria fatal. Olhe para o seu banco. Eu olhei para a minha cadeira. Ele disse: pastor, 4 dedos apenas. Se a sua cadeira e do motorista não tivessem declinado para trás, vocês seriam degolados. Mas a mão de Deus chegou primeiro. Aleluia. Tem mais. Olhei para o meu cunhado, ele havia se cortado. Olhei para o irmão de trás, Serginho, também estava cortado. E me bateu uma angústia. Eu estava indo pregar a palavra de Deus, como sempre fiz desde a minha adolescência. Mas de repente o Espírito de Deus voltou a me lembrar. Lembra-te do que eu lhe disse. Olhe para você. Eu já estava na ambulância do SAMU quando olhei no espelho. Eu não tinha no meu rosto, nem no meu corpo, um arranhão sequer. Ficamos por volta de 2 horas no hospital em Delmiro. Um médico que lá estava disse: o senhor não pode sair daqui. Quem olha para o carro diz que não sobreviveu ninguém. Meu cunhado foi atendido, o irmão foi atendido. O corte não foi tão profundo, mas estava sangrando. O que é que eu estou sentindo, pastor? Não estou sentindo nada. Veja se não tem corte. Eu estava de paletó, tirei o paletó. Abra a camisa, tira a gravata. Deixa eu fazer aqui alguns exames rápidos. Respira, eu respirava. Abra a boca, eu abria. Fecha os olhos, eu fechava. Não dá. Aquele carro não tem como. E o senhor não ter nada. Eu abri a boca e disse: há 3 dias, doutora, Deus falou comigo. E o que Ele falou hoje se cumpriu. Ele olhou para mim e disse: eu sou crente da Igreja Batista. Logo vi, porque só quem pode fazer isto é Deus. Levanta as suas mãos e glorifique a Ele. Ele cuida dos seus nazireus. Você não entendeu? Ele cuida dos seus nazireus.
Ele não cuida do profano, do impuro, do ímpio, mas Ele cuida dos seus nazireus. Você só está aqui esta noite porque a mão dele é poderosa, a graça dele é infinita e a sua misericórdia, ela está sobre aqueles que nele confia. Levante a sua mão. Ele cuida, Ele zela, Ele protege. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. No outro dia, o carro foi para uma oficina grande, credenciada, e o gerente perguntou para alguém: qual dos dois aqui morreram? Ou os dois? E quem levou o carro disse: não, nenhum dos dois morreram. Nenhum dos dois morreram, porque ontem aqui deu entrada em um carro igual, de outra marca, mas da mesma maneira o acidente, com o mesmo animal, na mesma estrada, e morreram duas pessoas. Dias depois eu fui lá. Quando cheguei, o homem olhou para mim e perguntou: era o senhor que estava ali? Eu disse: era. Ele disse: pastor, me falaram do seu acidente, e eu posso lhe afirmar, o senhor tem 2 datas de nascimento. E eu disse para ele: eu sirvo a um Deus, eu prego um Deus, eu adoro a um Deus que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Ele cuida daqueles que o servem. Para ser nazireu, você precisa ter compromisso. Para ser nazireu, você precisa ter responsabilidade. Para ser nazireu de Deus, você precisa ser o mesmo no caráter. Quando Daniel foi lá, já velho, cansado, chamado por Beltesazar, depois que eles tinham bebido vinho, olharam para Daniel e ele lhe perguntou: Daniel, és tu o mesmo Daniel dos dias do meu pai? E ele responde dizendo: sim, eu sou o mesmo Daniel dos dias do teu pai. Para ser nazireu, você precisa preservar o que você tem de valores espirituais. Não negocie com o mundo. Não aceite negociar os seus princípios. Não aceite vender. Não aceite emprestar. Não aceite, não aceite. Você é crente jovem, você é crente moça, você é fiel a Deus, independente das suas fraquezas, independente das suas limitações, independente das suas imperfeições. Deus apostou em você, Deus colocou em você o que ninguém jamais colocaria. Ele colocou a sua mão, Ele colocou a sua graça, Ele colocou a sua presença e disse: você é o melhor que eu tenho nesta terra, você é a melhor que eu levantei nesta terra. Para ser nazireu, tem que ser separado, consagrado, autêntico em uma vida cristã. Mas também, para ser nazireu de Deus, precisa estar e precisa ser cheio da presença do Espírito Santo. Pastor, por que eu preciso ser como nazireu cheio?
do Espírito Santo, porque Jesus é o maior exemplo de um nazireu que era cheio do Espírito Santo. Está escrito em Atos capítulo 10 versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para ser nazireu tem que ser cheio do Espírito Santo. João Batista também era cheio do Espírito Santo. Está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Para ser nazireu tem que ser cheio do Espírito Santo, assim como foram os apóstolos. Está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículos 7, 8, 9 e 10: e pondo no meio, perguntaram-lhe com que poder ou em nome de quem fizeram isto. Atos capítulo 2 versículos 1, 2, 3 e 4. Está escrito: e todos estavam reunidos em um mesmo lugar, e de repente, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para ser nazireu tem que ser cheio do Espírito Santo, como foram os sacerdotes. Está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 67: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e abria a boca e profetizou. Para ser nazireu tem que ser cheio do Espírito Santo, assim como eram os profetas. Está escrito no livro do profeta Miqueias capítulo 3 versículos 6, 7 e 8: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Não tem jeito, tem que ser cheio de Deus. Não tem jeito, tem que abrir a boca e ser cheio do Espírito Santo. Não tem jeito. Para ser nazireu tem que ser Deus, tem que ter Deus, tem que sentir Deus, tem que estar cheio da presença de Deus. Nazireu, como eram cheios do Espírito Santo os discípulos. Atos capítulo 4 versículo 31 está escrito: fique de pé. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Olhe para cá. Para colocarmos em evidência, para colocarmos em evidência o que somos diante do mundo lá fora como cristãos nazireus, nós não precisamos de outra coisa a não ser da presença, da presença, da presença do Espírito Santo. Segure mais um pouco, olhe para cá. Quanto tempo faz que nós temos orado para Jesus nos dar dons espirituais? Quanto tempo faz que nós temos orado para Deus nos dar variedades de línguas estranhas, pastor Geraldo? Quanto tempo faz que nós temos orado, pastor Jorge Anderson, para Jesus batizar em massa?
com o Espírito Santo. Há uma impressão de que não tem mais. Nos reunimos, alguém fala em línguas, mas não há interpretação de línguas. Onde estão os profetas? Ai, 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 Amanda, ai, Pastor Cláudio, estamos nos aproximando de um grande, genuíno, verdadeiro avivamento, porque ele vai começar por meio de transformações. Eu não creio em avivamento, pastor Hermas, sem transformação. Transformação de atitudes, de caráter, transformações de vida, de posicionamento. Eu não creio neste tipo de avivamento. Para mim não passa de barulho. Avivamento começa com mudança. Avivamento começa por mudança. Olhe para cá. Deus nunca vai soprar se eu não quiser. Deus nunca vai soprar o seu Espírito em mim se eu não estiver disposto e dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não vai. Por que ele não vai? Porque não vai ter mudança. Eu vou prometer hoje para ele o que vou ser, mas amanhã já não serei sequer um terço do que eu prometi hoje. Está chegando a hora deste avivamento chegar, e vai começar por mudanças. Levanta as suas mãos para o alto. Eu vou profetizar debaixo da autoridade desta palavra. Vai começar este avivamento, e vai começar por mudanças. Você que está vivendo uma vida meia lá e meia cá, ora eu estou do lado de Deus e ora do mundo, você vai tomar um posicionamento aqui esta noite. Ainda que ele custe caro, ainda que você perca algumas amizades, não tem problema. Ainda que você perca algumas coisas, não tem problema. Ou a gente se posiciona de verdadeiros cristãos e nazireus, ou ficaremos apenas nas margens do rio do Espírito. E a promessa não é de gotas, a promessa é que rios do Espírito vai começar a brotar. Olhe para cá. Olhe para cá. O avivamento começa ainda que eu não queira, mas eu porque o Senhor mandará um grande avivamento espiritual. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Digam: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, digam então: eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ser avivado? Comece a se humilhar. Quer ser avivado? Comece a deixar os maus caminhos. Quer ser avivado? Comece a deixar os maus costumes. Quer ser avivado? Comece a depender de Deus. Se você pode, dobre os seus joelhos por 3 minutos, por favor. Toda a igreja. Quando eu estava pregando, o Espírito do Senhor disse: diga aos meus no final da mensagem que dobrem os joelhos, porque eu visitarei a muitos em particular.
Dobre os joelhos. 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 E se o meu povo, a cantora Sabrina, se prepara ao microfone. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar. Talvez faz tempo, jovem, que você não se humilha diante de Deus. Talvez faz tempo, moça, que você não se humilha diante de Deus. Se rasgar na presença de Deus, abrir o coração para Deus. Principalmente você que está dizendo: Senhor, usa-me, levanta-me. Eu quero ser diferente a partir deste Conjoade. Eu quero ser diferente a partir deste ano. Eu quero ser diferente a partir desta noite. É com você e Deus agora. Eu quero ouvir você orando. Abra a boca. E se o meu povo, 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 para ser nazireu, tem que se colocar, tem que se colocar na condição daqueles que se humilham e reconhecem. Eu quero ouvir a sua voz. Abra a boca e ore. Abra a boca e ore. Abra a boca e ore. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, abra a boca. Está escrito: abre bem a tua boca e eu a encherei. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Jesus ainda batiza. Jesus ainda dá dons espirituais. Jesus ainda dá a sua presença. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Os pastores do altar, por favor, levante suas mãos para estes jovens que estão de joelhos agora, porque eu quero profetizar debaixo da autoridade da palavra, que quando eles se levantarem, quando eles se levantarem, quando eles se levantarem, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito do Senhor Jeová lhes tocará, lhes tocará, lhes tocará. Haverá mudança, haverá mudança, haverá mudança. Oh, Rabandagaia, Sorabandahai, oh, Rabandagaia, Sorabandaka, oh, Rabandagaia, Sorabandakai, oh, Rabandahai, oh, Raka, oh, Rabanda, oh, Sorabandagaia, oh, Tayabandagaia, Sorabandahai. Os jovens que já sentem tocados pelo Espírito do Senhor, levante-se. Os que estão sentindo que o Espírito de Deus está lhe tocando o coração, levante-se. Levante-se. Eu sei que há muitos que se levantarão em lágrimas. Eu sei que há muitos que se levantarão em lágrimas. Há muitos que se levantarão em lágrimas. Há muitos que se levantarão quebrantados. Há muitos que se levantarão quebrantados. Há muitos que se levantarão mudados. Há muitos que se levantarão quebrantados em Deus. Levante-se. Levante-se. Os que ainda não são batizados no Espírito Santo, vou repetir: todos os jovens que ainda não são batizados no Espírito Santo, e você deseja ser um nazireu cheio do Espírito de Deus, saia do seu lugar agora, mas faça isto correndo, por favor. Tome a frente aqui do altar, rápido, venha. Moças, rapazes
que não são batizados ainda no Espírito Santo, mas que estão dizendo: batiza-me hoje, batiza-me hoje, batiza-me hoje. Saia do lugar, venha, venha rápido, venha para cá, organiza ali, por favor, pastor Ezequias. Saia. Eu estava orando hoje à tarde, Jesus me dizia: meu filho, eu derramarei esta noite a minha graça e o meu Espírito sobre aqueles que desejam, sobre aqueles que aspiram a minha presença como nunca. Venha. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Jesus não mudou, pastor Cláudio. Aleluia. 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 Eu estou sentindo uma graça. Eu estou sentindo aqui uma graça. Eu estou sentindo aqui neste altar uma graça. Já tem jovens quebrantados, já tem jovens lágrimas, já tem jovens quebrantados, já tem jovens pedindo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração reto. Cria em mim, ó Deus. Na galeria tem alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão, por favor. Tem alguém que não é? Venha cá, meu irmão. Corra, corra, desça rápido. Venha. Aqui embaixo tem alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo lá atrás? Levanta a mão, por favor. Eu quero saber também no meio desta multidão, quem ainda não reconheceu e aceitou a Jesus como Salvador. É uma vida para Jesus. Tem alguém em nosso meio que ainda não é crente? Levanta a mão, por favor. Eu gostaria dele conhecer agora. Você não é crente ainda, moço? Jesus te ama e Ele quer você também sendo o nazireu dele para esses dias. Você quer ser o nazireu de Deus hoje? Você quer ser o nazireu de Deus? Vem agora aceitar Jesus. Desça, vem, receba autoridade e desça, 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 desça. Levanta a mão e dá glória. Onde está a segunda vida para Jesus agora? Tem mais alguém da galeria que ainda não é crente, não é cristão, não professa a sua fé em Deus? Levanta a mão, por favor. Aqui embaixo tem alguém que não é crente ainda? Levanta a mão, eu gostaria dele conhecer. Aqui embaixo tem alguém que não é crente? Levanta a mão, por favor. Tem um jovem ali. Jovem, você também deseja ser um nazireu de Deus? Você deseja? Jesus te trouxe aqui, jovem, porque você é escolhido dele. Jovem, saia do seu lugar agora. Traga ele aqui para Jesus agora. Vem, jovem, vem, vem. Seja liberto debaixo da autoridade da palavra. Seja liberto debaixo da autoridade da palavra. Tem mais alguém que não é crente ainda? Levante a mão, por favor. Quem não é crente, não é crente, levante a mão. Levante a mão. Quem não é crente, levante a mão. Levante, levante, levante. Eu queria que vocês, os irmãos do discipulado aqui da igreja, orem por essas duas almas. Ore com eles, para que eles confessem a Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Eu pediria aos pastores que puderem, por favor, desçam aqui, meus queridos irmãos. Aos pastores que puderem me ajudar, desçam aqui, porque na proporção que os senhores colocarem suas mãos sobre a cabeça desses jovens, eles vão sentir a mesma unção que há de Deus sobre as suas mãos agora. Agora, para isto, jovem, abra a boca
Fecha os olhos. Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Vou repetir: Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Abra a boca, moça. Abra a boca, moço. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca, abra a boca. Quem quer ser cheio do Espírito de Deus esta noite, levanta a mão e abra a boca. Levanta a mão, levanta. Levanta os jovens ali atrás. Levanta a mão assim, todos. Agora eu quero que você dê um abraço em quem está ao seu lado. Os que estão lá atrás, abrace e não solte. Enquanto a irmã cantora, a cantora Sabrina, ela louva a Deus agora. Jesus vai batizar agora. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca, abra a boca. E está escrito em Atos capítulo 2, versículo 4: e ouvia-se barulho de línguas estranhas repartidas em massa de fogo. Fogo, 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 fogo. Meu amigo, Espírito Santo, Espírito que batiza, Espírito que levanta, Espírito que fala,